Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar do acordo inicial entre Israel e o Hamas. O Trump quer ser Prémio Nobel da Paz. Merece. Ele é bruto, tem uma porta, como a gente sabe. O vídeo vai ser esse título. Petição pública para otorgarem ao Trump o Prémio Nobel da Paz, mais ou menos assim. Eu não acredito que ele ganhe bem, talvez, não sei, já nem sei, mas como o Prémio Nobel é um país nórdico que, foda-se, peço desculpa, não se pode dizer, que isto é muito bruto, não é? Os países nórdicos, como sabem, a Oceania e o Canadá, as grandes democracias liberais plenas, são os países mais esquizofrénicos que eu conheço, não é? E eu até pensava que era mauzinho chamar os peixes vermelhos em água benta, não é? Porque fazem-se de santinhos, de comunistas sem travões, tão perfeitinhos, tão iguais que somos, por isso é que se chamam peixes vermelhos, porque são comunas, em água benta, que são tão santinhos, tão bonzinhos, como o Eugênio Lindo sempre diz, os comunas sempre tiveram essa mania, que são muito bonzinhos, e depois a gente viu o que é que eles fizeram ao longo da história, mas enfim, bem, a extrema-direita deve não ter mal nenhum para falar. Se eu gosto mais que os comunas que a extrema-direita, pois os comunas a mim nunca me fizeram mal, a extrema-direita sempre me fez mal, sempre. A extrema-direita sempre me fez mal. Eles gostam de mim nos dias de hoje porque eu pertenço a um quadro mental bem, gostam de mim até um ponto, porque eu defendo muito os comunistas. Eu não defendo os comunistas, eu tenho respeito pelos comunistas e eles não, eles odeiam os comunistas. Eles odeiam de morte os comunistas. A extrema-direita tem a visão dos comunas que o Franco tinha, pior ainda que o Salazar. Porque o Salazar não matava os comunistas, prendia-os. O Franco matava-os. Claro que os comunistas também faziam exatamente a mesma coisa com os falangistas, com os padres e com os freiras e com tudo e mais alguma coisa. Os comunistas levavam tudo aí nos anos 30 em Espanha, mas depois o Franco fez o mesmo também com os padres e com as freiras, isto e aquilo e aquilo outro. Pessoalmente o pessoal do Opus Dei que ele colocou no governo, o Franco colocou o pessoal do Opus Dei no governo e depois também os matou. Típico ditador de esquerda e direita, fazem expurgas, limpam. Mas para voltar ao assunto, o Trump, como é bruto, é possível que não seja possível, passando a redundância, haja uma impossibilidade completa de um país nórdico dar um prémio Nobel mais tóxico, porque o prémio Nobel é sueco, é da Suécia, como sabem, e o Alfred Nobel era sueco, e então, quer dizer, não estou a ver as cadelas lá assim, e os pecinhos na rata a dar um prémio Nobel a um bruto destes. O bruto destes conseguiu falar com o Kim Jong-un, conseguiu falar com o Putin e conseguiu falar com aquelas bestas do Hamas. Essa que é essa, porque o bruto só respeita o outro bruto. Estão a ver? As cadelas lá e os pecinhos na rata nunca vão perceber isso. A feminização da sociedade faz dos homens fracos, muito emocionais, muito desequilibrados. O homem muito feminino é muito cascavel, é muito serpente, agarra-vos ao pescoço como uma cobra a sugar, o tal artigo 243 do Código Penal, a tortura, né? Estão agarrados ao vosso pescoço a sugar-vos o sangue até o final dos tempos, são vampiros psicológicos, típicos psicopatas, não é? Gostam de canibalizar a vítima, não é? Antropofagia pura. E então o que acontece é que, devido à feminização, que está a destruir por completo, e não ontem tivemos lá um quinto dan que vai fazer isso. Ontem por acaso o treino foi bom, foi tanta batatada, eu quando tenho muita batatada estou todo negro, por acaso fico mais calminho, a testosterona realmente fica mais adestrada, mas tem que ser mesmo muita batatada para me colocar os certos travões, porque eu, como sabem, nos dias de hoje estou numa lógica militar e mal me lembro de determinado tipo de coisas, que é todos os dias, começo logo a salivar. Vê-se logo até o meu tom, quando falo, começo-me a cuspir todo, é mesmo salivar, é como o cão saliva quando vê a carne para comer. É uma coisa impressionante. Enfim,
É muito interessante a motivação que estas coisas dão. O Kermit tinha toda a razão. Por isso é que os militares ganham guerras, quer dizer, é uma sede ao outro. Não param enquanto não trincam. Eu estou tipo muita batatada, tudo partido, pois. E o quinto, por acaso, é francês. Até levei o hotel, estava a falar francês com ele e tal, para me entreter. E ele disse: o teu sotaque em francês é espetacular. Sim, realmente em francês é o meu melhor sotaque de todos, em inglês e alemão. É uma tragédia grega, mas em francês. Je parle bien le français. La psychanalyse, la philosophie, je parle bien. Jacques-Marie Lacan, Liette Relnien, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Maurice Merleau-Ponty, Lévinas, Marie Thoreau, Simone de Beauvoir. Oui, c'est vrai. Tá bom sim o sotaque, muito obrigado. Percebe, mas como existe esta cultura absolutamente odiosa de tiro na focinha dos países progressistas, que não são países progressistas, são países feministas, no sentido pior do feminino, o odore di femmina, não é? Do Zé Cardoso Pires, de Profundis Valsa Lenta, não é? O Trump merecia o prémio Nobel, merecia. Mas, como a Angelina agora no grupo dos filósofos que o Dr. David me lançou o rap para falar da Joana Marques, vou falar um bocadinho. Sim, quando a Joana Marques faz um ataque cerrado ao Miguel Milhão, que já a convidou para ir lá ao programa, ela não vai. Ela convida a Tânia Laranjo para ir, do Correio da Manhã, para ir ao programa, depois de ser apertada pela Tânia Laranjo nas suas idas ao tribunal. E até lhe boca, pensava que a Tânia Laranjo estaria no processo Sócrates, no processo Marquês, para Sócrates e tal. A Joana Marques é esperta, convida pessoas para fazer relações políticas, ou seja, esta aportou comigo na televisão, agora já é minha convidada, depois convida a Joana Maldias quando aperta e tal, pronto, é espertalhona, estão a ver? Estas pessoas, os humoristas são espertalhões, navegam muito bem à vista porque são figuras públicas, entendem? Mas como sempre, esta cultura da gorda, baixinha, mal comida, cadela laço e piercing na rata é o que a mulher quer no Ocidente nos dias de hoje, é poder ser a gorda mais deslevada, a mulher mais desprevisível que nem um cão papa, nem um cão urina, nem o cão alça da perna para urinar para estes bichos nojentos, mas é esta a cultura do Ocidente nos dias de hoje, nos países quase todos. Nas democracias plenas, principalmente, são quase todos assim. Exceptando o Japão. Acho que a única democracia plena decente é o Japão. Lá está, não é um país ocidental. É um país com um regime ocidental do ponto de vista democrático do Estado de Direito, mas nem de perto nem de longe. Enfim, nem de perto nem de longe. Tem a cultura destas doidas. E então o Miguel Milhão fez lá perguntas a 3 betinhas e tal, a falar dos maridos e tal, aquelas coisas do antigamente, assim, mais velha guarda às raparigas, mas pronto, a Joana Marques arrasou as miúdas, giraças às 3. Eu por acaso já tinha visto em Geraldino, do Dr. David, mas a Joana Marques, pronto, lá está, esta é a cultura, é o que o Nietzsche apontou muito bem a questão, esta cultura do fraco, lá está o valor dionisíacos e os valores apolíneos que o Nietzsche tanto falava, não sei se falava de Zaratustra, a iniciação do super-homem. Esta coisa da cultura do doente mental, do fraco, do excluído e, em última instância, do criminoso. É que até o criminoso é mais forte que esta gente. É a cultura da vítima da história. Eu vi há tempos no TikTok um debate entre um tipo porreiro e uma estúpida de uma gorda deste lado do mundo, típico, habitual. Ela muito horrorizada. Ela diz, pois, porque há 60 mil anos, isto, aquilo, a cultura disto e aquilo, a falar dos abristas, isto, aquilo e aquilo outro, porque foram assassinados, isto, aquilo e aquilo outro, pelos colonizadores. E o outro com muita piada disse, e foram assassinados porquê? Mas estás a aduzir que é superioridade? Eu não, só estou a dizer que foram assassinados porquê? Não estou a dizer que a colonização britânica foi superior, por acaso foi, mas pronto. Eu por acaso dizia na tromba da mulher, sim, somos superiores, sim senhor, em tudo. Os colonizadores são superiores em tudo em relação aos colonizados, ainda hoje. Ainda hoje a Inglaterra dá 20.000 a 0 a qualquer país que colonizou.
Portugal é a mesma coisa. Aliás, é só os senhores não me visitarem. A minha mãe fica estupefacta como é que o pessoal na Austrália se comporta nos aviões, nos táxis, na rua. Fica estupefacta e parecem os animais. Não é andar descalço, isso nem é como outros. Pronto, são como os gigantes. Está bem, pronto, puta que espariu. Aquilo que vocês veem no TikTok, acontece nos aviões. Já vos contei a história com a maluca. E nos táxis, é uma coisa. A Maria ninguém a ajuda a tirar mal o táxi. Uma falta de educação, uma falta de formação. São completamente bárbaros e primitivos. Como é evidente, não é por acaso que reagem da maneira que reagem com pessoas como eu, não é? Não é por acaso, não é? Nesse aspecto eu estava a perguntar isso ao sensei francês. Pá, você é francês, num país completamente primitivo, apesar de ser rico. Pois, eu não sabia, pois, realmente é verdade, ele é engenheiro. Pois, não sabia, realmente são brancos em uma porta. É pessoal do Midwest americano, as colónias, inclusive os norte-americanos. Os senhores conhecem mal o mundo. Os senhores, é que depois o pessoal que migra também se desculturaliza. Eu vi logo aqui a chancharia pedreira, está muito arrogante. Eu é que tinha o ego, não é? E o Narciso, pois, mas eu, enfim, não é? Tenho alguns predicados, para dizer o mínimo, não é? Este pessoal, uns gordos alcoólicos com mulheres completamente esquizofrénicas, literalmente falando, violência doméstica também não, padreiros praticamente analfabetos, não sabem falar, manager, falaram dos indianos índios, nunca tinha visto uma camada de analfabetos, mas mesmo analfabetos. E este pessoal imigra, desculturaliza-se por completo. Bem, então se tem depois filhos isto e aquilo, então esses aí são mesmo do piorio, não é? São pessoas completamente desculturalizadas. É um erro clamoroso imigrar-se para outro país que seja um país ex-colónia. Os americanos melhor se forem para os centros universitários e para o lado intelectual da coisa. Os americanos nisso são muito bons a receber os talentos, porque os americanos têm essa cultura da excelência, não é? Assim, aquela coisa de serem o império, são os melhores do mundo e tal, porque são o império, não é? O excepcionalismo norte-americano, como falava o Kissinger. Mas o resto das colónias é só para as gajas. Sim, a África e a América do Sul para as gajas é um espetáculo, sim, mas mesmo assim é só isso. Não tem absolutamente mais nada, são países absolutamente primitivos. Ainda agora acabou uma novela, porque eu, como estive no Rio de Janeiro, o meu algoritmo apanhou e então manda-me muita coisa do Rio de Janeiro. E há um casal que é o Rodrigo Nogueira e a Paula Oliveira, que vivem na Barra da Tijuca. Eu estive lá no hotel da zona rica do Rio de Janeiro, não é? Porque o taxista do dia queria, não, tem que ficar na Copacabana, para quê? Para ser roubado todos os dias e lá meter nos cornos. É, para isso. Ou é porque lhe dá jeito assim, que você mora aqui perto. Ah, pois. o cliente era ele, não é? É, pá, isto pessoal, Jesus. E então, acabou uma novela chamada Vale Tudo, e a outra, porque já houve antigamente outra, como sabem. Então, foram todos lá para a casa do Rodrigo Nogueira, que eu por acaso gosto bastante desse casal. Ela é uma boa zona, ele é um pintarolas. São ricos, né? Ele é cantor de samba, isto e aquilo e aquilo outro, mas com um bom rapaz, é uma pessoa normal, percebem? E ela é uma boa zona também lá das chamas, mas lá está, só querem copos. Ele é atleta, ele cuida-se, faz jiu-jitsu e tal. No Rio de Janeiro fazem muito jiu-jitsu, há muita cultura da luta, no Brasil inteiro, aliás, porque é muita batatada, não é? Mas eu quando lá vivi gostei disso, era a cultura das boas zonas e a cultura da batatada, porque eu fiz lá kickboxing, como sabem, com o Aécio Neves, que era campeão do mundo de kickboxing na altura em título, acho eu. Eu sei que ele chegou aí a fazer um combate à Itália, eu treinava com ele, para defender o título, se não me falha mais. Ele perguntei como é que foi o combate e ele foi duro, ganhou. Ele era uma máquina de combate de primeira apanha. No Espírito Santo, eu quando vivi lá, eu não vi o Brasil como vi quando fui lá ao Rio de Janeiro. Não sei se foi por ser o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro realmente lá está, aquela meca do caos e da beleza, não é? O Rio de Janeiro é um narco-estado, é Dom Corleone, né? É a vida de Corleone, do senhor Vito Corleone, né? Que era Vito Adolini. O nome dele era Vito Adolini, mas como a máfia andava atrás dele porque tinha morto o pai, ele quando chegou aos Estados Unidos, é Ellie Allen, o miúdo, que foi interpretado por Marlon Brando, o oficial, em português, numa tradução não literal, o funcionário, né?
o official é o funcionário. O funcionário deu-lhe o nome de Corleone porque viu que ele vinha de Corleone e pensava que ele era o apelido dele. E por acaso, eu gosto muito do Padrinho, tanto 1, 2 como 3, com o Al Pacino, com o Marlon Brando, aquela gente toda, porque o Al Pacino limpa-os todos. O Al Pacino chega a limpar o irmão trai-o, lá num negócio qualquer, isto, aquilo, cloto, porque havia lá sempre aquelas manigâncias lá com a máfia, não é? E o Fredo, que era o irmão fraco, lá está, homens fortes nunca há problema, o problema são os homens fracos são os maiores suspeitos de todas, não é? E riem-se, acham que não são apanhados, riam-se. O homem fraco, quando é apanhado, o nível de crueldade do homem forte é estilo Alexandre Grande e Michael Corleone e por aí adiante, e John Kreese e tal, aqueles todos que eu vos tenho contado dos filmes. E depois no mundo real também existem, pior ainda, como é evidente, não é? Os Stalins e os Putins, os Alexandres Grandes desta vida, não é? E outros anónimos. O Michael Corleone limpou o irmão, o Fredo. Enquanto a minha mãe estiver viva, faz lembrar alguém, né? Enquanto a minha mãe estiver viva, não lhes faças nada, filho. Lá para os capangas, porque houve uma tentativa de assassinato do Corleone, o irmão não sabia, mas como deu informações lá aos inimigos dele, tentaram limpar. E ele escapou por um 3. E lá está, quando fazem mal à família, não é? Quando fazem mal à família, vou mesmo picar o bicho, e quando é bicho a sério, leva-te o deito, como é evidente, não é? Faz lembrar alguém, não é? E então ele a barrar com o outro, depois no quarto onde a minha mulher dorme, onde os meus filhos brincam com os brinquedos, levei-me uma metralhada, sim senhor. Por causa disso, está bem que o irmão não queria que ele fosse morto, mas deu informações aos outros e os outros tentaram limpar. Ele disse aos capangas: enquanto a minha mãe for viva, não se faz nada. No dia que a senhora faleceu, no dia a seguir, tumba, limpou logo o irmão, logo. Nem o irmão escapou. Isto é assim na máfia, no crime organizado. Muito, é verdadeiro, é ilustrativo. Os criminosos são assim, os criminosos, também do crime organizado, vai mesmo tudo deito. O Michael Francesi também, que esse não é ficcional, esse é verdadeiro, era um capitão de uma das 5 famílias nova-iorquinas, um tipo com muita pinta. E pronto, também aqueles quiproquós todos lá com a família do John Gott, isto, aquilo e outro, e com os capancas também, já tem os seus 70 anos. Houve um problema e tal, as famílias decidiram que ele tinha que ir ao ar, e o pai dele, que era um mafioso de longa data, porque eles depois são juramentados dentro da Cosa Nostra. Há um ritual de iniciação, isto e aquilo, tem que ter sangue italiano, aquela coisa toda, né? Siciliano principalmente, porque a máfia calabresa é a Negreta, depois a Nápoles é a Camorra, por isso é que se diz Camorra napolitana, a Cosa Nostra é da Sicília e a Negreta é da Calábria. Eu conheço bem estes meios, não só pelo meu trabalho com os psicopatas durante muito tempo, como também à noite. O Manecas, que a gente brincava, que ele estava sempre a ler o jornalzinho no shopping dos Olivais, teve muito tempo na Camorra napolitana. Estava sempre lá sentadinho, ler o seu jornalzinho, ia para a noite, para as meninas, e a gente brincava com ele: "Então, Manecas, como é que vai o jornal?" "Está tudo bem, pá, está tudo bem." É daqueles que os senhores se metem também. Pois. Em Portugal, se não tivesse acontecido o que aconteceu, oi Jesus, já quantos não estavam com os peixinhos já? Mas uma pessoa, quando está nos países ricos, que não é o meio deles, é outra conversa. A gente tem que voar baixinho e tal, tem que se fazer a coisa mesmo no registro militar. Se fosse em Portugal, pois, isso já tinham todos ido ao ar. Aliás, já vão todos ao ar, de qualquer das formas, em Portugal ou seja onde for. Seja em Portugal, seja nos países ricos, seja onde for, para mim, como a minha mãe diz, quando metes alguém de ponta, não há hipótese nenhuma. Mas sim, em Portugal eu conheço muito bem, mas mesmo muito bem, o pessoal da pesada, não é? Inclusive o Alfredo Moraes, inclusive o Sandoval, inclusive os mais recentes. O Manecas era farto de rir e teve na Câmara Napolitana há muito tempo. E era mesmo enforcer, era mesmo da pesada, era mesmo do que puxava o gatilho. Nunca foi preso. Uma coisa impressionante, estes são uns finos. E o PCC e o Comando Vermelho no Brasil é a mesma coisa.
menos sofisticados que as 5 famílias de Nova Iorque, que são quem manda na máfia toda nos Estados Unidos, que vieram dos anos 20, quando o Mussolini os expulsou todos da Itália. Eles foram expulsos pelo Mussolini da Itália, porque havia aquela cultura do crime organizado nas pequenas aldeias, especialmente no sul da Itália. Eu, quando cheguei a Roma, estavam lá os táxis todos, veio ter comigo um tipo mesmo com pinta de mafioso, a fumar um charutão, a perguntar: dinheiro ou cartão? Nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, como está? Nada. Dinheiro ou cartão? É italiano. Eu sei. Dinheiro ou cartão o quê? Não conheço de algum lado. Pensava que ele estava a dar alma à boca. Não, para o táxi. Dinheiro ou cartão? Era lá um mafioso que cuidava dos táxis. Uns pintas. A Itália é como o Brasil, percebe? São narcostados. Melhor nos dias de hoje, mas mesmo assim as pessoas vão à Sicília, é do Piúrio. E a mesma coisa é o Rio de Janeiro. É um narcostado. Quem manda são os traficantes. O problema, aí lá, como eu estava a dizer, lá na novela, na celebração da novela do Rodrigo Nogueira com o Paulo Oliveira, pá, a elite carioca, os ricos, os atores, isto e aquilo, mas só querem ver e dançar e fornicar. Percebem? Eu até gosto do Caselinha, é pessoal decente, ela é muito giraça e ele é um pintas. Pá, mas pronto, é o samba e tal, aquilo. Eu estava ontem a falar com o Sensei no carro, citar o João Paulo Salto, o Levinas, o Merlon Pontier, aquela gente toda, a falar do eletroniano do Salto, que ele até ficava maluco, lá fizemos no G. E ele, pá, eu não sei essas palavras em francês. Ele é engenheiro. E eu sei, pois eu sei, cara, eu sei. Eu sei que as pessoas normais têm um bocado de dificuldade com os filósofos. E eu disse: o Macron estudou com o Ricard, não aprendeu nada aquele dança, leva porrada da mulher, tem que ir para o cara até fazer uns comitês connosco. Ele é Durão, vai fazer agora o 6º Dan com o mestre japonês que vem, um 8º Dan, e ele disse: pá, venha fazer o 3º Dan e tal. Eu não estou com muita vontade, até me fazia bem, porque quanto mais treino, mais calminho fico, e pronto, não é? Como o outro, não é? O Fred só vai ao ar quando, enfim, para a gente não criar muitos desgostos, não é? Enfim, lá tem que ir esperando. Eu espero de boa vontade, como é evidente. É interessante, é um paradoxo. Evidentemente que quanto mais tempo do meu lado a coisa se processar, mais a coisa é bem feita, mas enfim. Bom, onde eu quero chegar é que o Trump, voltando ao assunto, eu gosto destas reviravoltas todas, está a lutar contra as culturas da Joana Marques e companhia nos países quase todos, que quando são bozonas e giraças são todas umas vacas, as mulheres decentes são as cadelas Selassie, Menas Mortáguas, Isabelas Moreiras e companhia limitada, piercings na rata, gordas, peludas, nojentas, orangotangas, macacas e por aí adiante. É um mundo dois. O Trump, como gosta das boas zonas, a mulher, a esposa, a dar, é espetacular ver se tem uma classe, a senhora já é velha, mas mesmo assim, combustível, hein? Navy, ali dar moral às tropas e os marinheiros todos andar retidos com a boa zona a dizer e eles devem estar a pensar: opa, este era capaz de ser giro nos lençóis, deviam ter pensado para os botões dele, mas como é a mulher do patrão, é melhor não. E o patrão, Donald Trump, o que é facto é que fez como o Nixon com o Mao Tse-tung. Era bruto. O Nixon falava que o vernáculo militar era um engenheiro de todo tamanho. Sim, era. Tinha uma porta, parecia Lyndon Johnson, bruto, tinha uma porta, fazia a política externa na casa bem, literalmente. Estava a defecar e a dar ordens aos assessores. Bruto, tinha uma porta. Texanos, né? E o Trump está a fazer a paz com a Rússia e a Ucrânia, foi até agora quem avançou mais. Com a Israel e a Hamas conseguiu a paz, aquelas bestas do Hamas. E o Partido Livre, a Mena Mortágua, a falar da Guerra Thunberg, foi forte de ouvir o Trump a dizer: é maluca, tem que ver o médico psiquiatra, claro. Tem que ver o médico, é maluca, só é troublemaker, não é? Só arranja problemas. Não, é aí que eu estou farto de insistir que o Ocidente. É impressionante a visão do Ocidente em relação ao Trump. É sempre a mesma conversa nestes países, especialmente femininos, piercings na rata, cadelas Selassie e olhos inflamados. Tem um ódio fidegal ao macho alfa. Está bem que ele é um bocado bruto.
É mais político que o Bolsonaro. É mais político que o Bolsonaro. Aliás, esse Rodrigo Nogueira, por isso é que eu até gosto dele, que é um homem do Summit e tal, mas como é rico, é mais polido, estava preocupadíssimo quando começou a namorar esta Paula Oliveira com a questão da política, porque ele detesta o Bolsonaro. E pá, eu vi nas minhas lives uma grande simpatia com o Bolsonaro, e eu próprio prefiro o Bolsonaro ao Lula, como é evidente. Mas quando se chega a um Estado institucional, com uma besta daquela chega a presidente, o Bolsonaro é execrável, é melhor que o Lula. Mas, boi, Jesus, uma coisa, Jesus, tem muita piada e tal, mas é a cultura da colónia. As pessoas têm que perceber que as culturas das colónias não são civilizados. Não conheço nenhum país do hemisfério sul civilizado. Nenhum. Nem as democracias plenas. Não são civilizados, não têm histórica. Não tem história, melhor dizendo, não tem uma histórica narrativa, é isso que eu quero dizer, uma narrativa histórica, no sentido de desenvolvimento civilizacional. Porque enquanto nós lá estávamos, os colonizadores, aquilo era civilizado. Já não é. Não há, nem os países ricos, vos garanto. Foi um abrolhos tremendo, por isso é que há tanto problema em termos culturais. Por isso é que o Alexandre o Grande não conseguiu o multiculturalismo. As culturas não se dão. Os pessoas vão aos países ricos, nas zonas pobres, parece o Faroeste. Por exemplo, onde eu vivo. Na cidade mais cosmopolita, que eu conheço, essa zona bem, conheci. A comunidade portuguesa, na cidade mais cosmopolita daqui, eu conheci-os. E ela na zona oeste da cidade. Eu vivia no centro da cidade, mesmo ali ao pé da água e ao pé do monumento mais conhecido, e mesmo no centro, e ao pé para o trabalho também. Interessante, e quer dizer, quando chovia era uma estação de comboio, e então metro / comboio, porque não é bem metro, porque há a superfície e depois você vai para baixo, enfim, não está aqui a explicar os pormenores, é um misto, não é bem metro, então o que acontece é que as zonas pobres em todo o mundo são muito complicadas, e aqui nessa cidade muito cosmopolita, que o pessoal pensa que é a capital de onde eu vivo, eu estive lá há 5 anos, e foi onde eu comprei o R8 ainda, porque, aliás, eu comprei logo um canhão no primeiro ano que cheguei, um RS, não foi o R8, um RS, um canhão descapotável, 2 lugares, tinha um ronco maior que o R8, uma coisa impressionante, e com 911, um canhão, mas um canhão. Cheguei a andar com a minha mãe e com a Maria do antigamente, a miúda de 19 anos, lembram-se? Foi a primeira que trouxe a minha mãe a este lado do mundo. E depois levou o carimbo, né? Pagou a passagem de bilhete com um carimbo da sociedade hoteleira, a minha pessoa. Sim, levou o carimbo. E então, o Jerónimo gosta destas pessoas dos bons vivants e dos Maria Alves da noite. Ó Jerónimo, bem-vindo. Não é só filosofia, é muito discurso das noites, das meninas. Das meninas. Com as meninas tem que ter muita conversa, não é filosofia. Filosofia, se começa a falar com elas, adormecem logo. Não, as meninas querem a ramboia. E então, as boas zonas, as gordas, e sim, podem ficar os senhores com elas. Então, nessa zona oeste, eu, apesar de viver no centro da cidade, conhecia os portugueses, conhecia, quer dizer, ia lá de vez em quando almoçar, só se fosse maluco, né? Mas conhecia-os, e Jesus, mas essa zona que é o oeste da cidade, parece que para o oeste estão sempre aos tiros, no meio da rua, facadas, execuções sumárias nas bombas de gasolina, isto, aquilo e outro. Na outra grande cidade muito cosmopolita, os gangues, especialmente os gangues africanos, têm muitos problemas, o pessoal rico, muito neonazi, muito racismo, porque foi a única zona deste lado do mundo que não foi uma colónia penal, então eles têm um bocado de arrogância com os outros, com alguma razão cá para nós, porque não foram colónia penal, ou seja, não são descendentes criminosos, acham que são melhores que os outros, onde estão os neonazis, como não foram colónia penal, acham que são a raça aliena à da vida. Se estão a ver, estes países ricos são muito mais problemáticos que a Europa. E é isso que eu estou farto de insistir, por isso é que eu nunca tinha visto
este grau de criminalidade, está bem que eu também não conhecia as redes sociais, mas nunca tinha visto este grau de criminalidade porque também não conhecia estas geografias, estão a ver, eu não conhecia que estas pessoas eram tão desequilibradas e que havia um crime tão, não é a estética criminal da colónia penal, nem os 130 mil anos de doença mental, são eles próprios que estão desculturalizados e que abraçam o pior da cultura, porque, como diz o Ricard, o ser humano vai sempre pelo caminho mais curto em termos hermenêuticos da interpretação da realidade, nunca o caminho longo. O caminho longo, obviamente, é o que o Ricard diz, chama círculo hermenêutico. Explicar mais é compreender melhor. Estas pessoas estão muito longe da conquista filosófica dos países europeus e da cidadania filosófica dos países europeus. Não têm cidadania filosófica. Estes países é para ganhar dinheiro, para fazer filhinhos, para as madames mandarem, porque fazer filhinhos é que é importante, para popular o país e tal. Então, isto são os países ricos. Agora vejam, vão para os senhores para os países pobres. Para os Zimbábues desta vida, para os Moçambiques desta vida, para os Brasis desta vida. Se os países ricos já são completamente esquizofrénicos, vejam bem os países pobres. O hemisfério sul é para esquecer, é para as gajas, é bom para viajar porque é baratinho, não, para as gajas, faturam tudo o que mexe e respira por 5 tostões, os Red Bulls. E os países ricos para ganhar dinheiro, como é evidente, porque são países bons para ganhar dinheiro, porque é tudo maluco, é tudo descompensado. Elas é que mandam, são países completamente emocionais, elas mandam sem mandar, é um mandar sociológico, sem letras, peço desculpa, é um mandar sociológico, é como os países nórdicos, são registros femininos, em que não é Margaret Thatcher, não é Angela Merkel, é um registro, é uma feminização da sociedade, entendem? Que é a cultura atual do Ocidente. Os homens são umas bestas, são todos machos tóxicos, quem tem que mandar são as mulheres. Pronto, meteram isso na cabeça. O Michael Moore fez um documentário sobre os americanos nesse contexto. Os países nórdicos são tão desenvolvidos porque as mulheres é que mandam. Pronto, está bem. E como as mulheres é que mandam, para ir ao tema do vídeo, nos países nórdicos, eu não acredito que o Trump ganhe o Nobel, que merecia, porque acabou com esta barbárie do Hamas com Israel. Em princípio, não está a 100% ainda, vamos ver, não é? Há um acordo de princípio, não é? Mas espetacular, um grande abraço para si, Presidente Trump. Bem, não vê os vídeos, como é evidente, mas enfim, o serviço contínuo da CIA, cada vez que se menciona a palavra Trump, estão sempre dois, não é? Por isso, grande homem, é bruto, é sim senhor. Mas com cadelas lácia, olhos inflamados, pessoas completamente criminosas, doentes, torturas de Código Penal, homicídios privilegiados de Código Penal, homicídios qualificados no Código Penal. Como é que a gente lida com doentes mentais e criminosos que acham que são os donos do destino do mundo? Principalmente dominado por elas. E por quem se identifica com elas, homens femininos. Elas nem são as piores cá por nós. As coitadas das mulheres, na maioria, só querem fazer a vida delas. Há as doidas, como as menos Motáguas e Studenbergs desta vida, que depois levam as outras por acréscimo. O pior de todos são os homens femininos que desculturalizam da própria língua, da própria cultura. Vocês ficariam surpreendidos como é que estas pessoas falam português. É impressionante, completamente desculturalizados. Abraçam o pior das culturas deles e dos outros, peço desculpa, são os gregos macedónios que traem o Alexandre, né? É o tal Fredo que trai o Michael Corleone, tem sempre o mesmo destino. A história repete-se, isto não é os filmes, a história mundial, a história civilizacional, os diversos países, seja a Grécia, seja a Itália, seja o Brasil, seja Portugal, seja o crime organizado italiano, americano ou brasileiro, é sempre a mesma merda. O traidor é sempre liquidado. Especialmente se for dos vossos, como diz o Churchill muito bem, os amigos temos que nos ter próximo, mas os inimigos ainda mais próximos. Por isso é que eu estou aqui nas redes sociais. É para estar doido nos inimigos, é evidente, não é? E para eles estarem de olho em mim, que eu sei que há muito amor ainda a trocar. E aí é que está o inimigo que existe agora nas redes sociais. É onde a política se faz.
entendem? Dream-me. Mas está para dar para esse campeonato? Não, não estou. Não, estou completamente fora disso. Meteram-se foi comigo, não é? E é que está o problema, não é? Quando se metem comigo, pois a coisa é um bocadinho diferente. Posso ter 90 anos, as 9mm estão sempre à venda. Nesse aspecto, o Trump não vai ganhar o Nobel, provavelmente. Eu gostava muito de ganhar. Se ganhar o Nobel, provavelmente houve um lobby muito forte na Suécia para ele ganhar. Mas por isso é que eu vou para o Sudeste Asiático, entende? E eu estava a dizer isso ao Sensei: não, eu não estou interessado em fazer o exame, vou-me embora e tal. Epá, não faça isso para você, um craque primeira apanha. E eu assim, muito obrigado e tal. Ele gosta de mim. Pois, eles, apesar do pessoal do Karate está muito entristecido, que eu estou a dar já as dicas que me vou embora e tal. Não é para já, não vai demorar o seu tempo, que há muita coisa para fazer ainda, não é? Muito património para liquidar, isto e aquilo outro. Mas não estive muito interessado em fazer o exame de Karate porque estou muito mais numa lógica militar, não é bem uma lógica de batatada. A lógica militar também é muito triste e emboscada, entendem? É um trabalho muito de chinês, devagarinho, tica. Então não estou com muita vontade de fazer o exame. Porque há muito trabalho, tenho que ir para outra cidade, isto, aquilo, outro. Eu hoje em dia tenho pouca paciência, quase, não tenho nenhuma paciência para quando me chateiam. Inclusive no Karate, lá está, porque estou numa lógica militar pura, entendem? Uma lógica militar tenho aquele alvo e acabou, não é? Não há nada, só tenho esse objetivo, não é nada, não é? Por isso, se eu devia fazer o terceiro, não estou com vontade nenhuma. Se eles vierem cá acima, os chanceis, mas os japoneses não vêm, agora ter que ir ao Japão, ou outra cidade, ou outro estado, não estou com muita vontade. Mas o homem está tristíssimo, coitadinho. Mas é a vida. Os países ricos, só o dinheiro é que os chafa. Os países ricos do hemisfério sul, as pessoas só ficam por causa do dinheiro. Pessoas evoluídas. Por isso é que tanto o ocidental vai para o Sudeste Asiático, porque o Sudeste Asiático é muito mais adequado a nós, homens normais. Não é o macho alfa, homem normal, não precisa ser macho alfa. O Ocidente, hoje em dia, os países desenvolvidos, supostamente, as democracias liberais, só é bom se os seus forem homossexuais, mulheres, gordos ou gordas, assim mesmo deslavados, doentes mentais e por aí adiante. Só se forem o oposto do homem normal, do homem clássico, se quiserem. Do James Bond desta vida, do Patrick Swayze desta vida na Profissão Dura, do Richard Gere desta vida no Oficial e Cavalheiro. Estava a ver esse tipo de heróis da ação, os Schwarzenegger, os Stallone, o Van Damme, o Jason Statham, esse pessoal todo, os heróis da ação, os leões o Bruce Lee, os leões dos anos 70, 80, 90, anos 2000, que fizeram a cultura do macho viril. Não, o macho viril tem que cortar o pirilauzinho, meter no orelhudo inflamado e tal, e esfregar muito para ver se cresce umas hemorroidas valentes. Pois eu já tenho hemorroidas, não preciso esfregar cá nada, graças a Deus. E gosto de me sentar e tal, tenho aqui uma nota e tal, gosto de me sentar sem doer. Pode ser? Muito obrigado. Mas se os outros querem se sentar sem doer, o Ocidente não dá. Porque até o Trump, só agora como presidente, é que pronto, porque quando como viram, quando o homem, está bem que teve muito mal com a história do Capitólio, mas, enfim, é bruto, não é? Mas, nos dias de hoje, por isso é que eu estou farto de dizer, e por isso é que também estou descontraído, entendem? Bem, também há por outras razões, né? Como já perceberam, não é? Mas é mais também porque eu, mesmo em Portugal, mas podia vir para Portugal e tal, para quê? É frio, as gajas é como os países nórdicos e como os países humanos é água benta, Oceania, Canadá e tal. Eu vi quando estive aí, fui para a noite, todo o pessoal da noite disse, não tem nada a ver com o que era antigamente, não tem nada a ver, disseram logo. O Pedro, muitos anos, chefe de segurança
MoMA, como é que se chama aquilo? Parece que houve lá tiroteio, o que é que foi, não é? Que era chefe de segurança da capital e do Alcântara, foi ele que abriu o Alcântara com o Tó. Ele disse, pá, isto não é nada como o nosso tempo. Aluno de kickboxing do Rosu, eu fui para a noite com ele e depois disse, pá, acabei de estar com o Rosu, pá, bacana e tal. O Rosu, lembras-te do Pedro? O Pedro disse-me logo, pá, as gajas hoje, aqueles lábios de botox parece que levaram com uma tábua naquela focinha, são todos machões, né? Eu vi, as boas ondas na noite, pá, uma coisa do piorio, só gordas, só isto, do piorio, as mulheres da noite, eu fiquei horrorizado, no verão, frio medonho também. Pronto, estou a ficar velho, são 50 anos, eu não vejo nenhuma diversão no Ocidente nos dias de hoje. O pessoal vai para a cama às 10 da noite porque não há nada para fazer à noite, quer dizer, é só o puteiro ou estas mulheres absolutamente repugnantes, como diz o Pedro com muita piada, aqueles lábios de botox que plantavam naquela focinha. Não, os bebés, as mulheres elegantes ainda, as fresquinhas, eu só as vejo no Sudeste Asiático. Mesmo no Brasil era só o puteiro. Não vi mulheres por aí adiante, porque aquilo está muito... Pá, é 15% do país homossexual, quer dizer, é tudo homofendido, por amor de Deus, quer dizer, não é Império Romano. Estão a ver? Depende dos vossos valores também. Eu não tenho nenhuma... Portugal para quê, pá? Portugal para quê? Para fazer a folha quem direito? Isso é simples. Estou mais preocupado com isto lá. Isto lá daqui é o meu alvo número 1. Agora os outros, as cadeiras de rodas são encomendadas, não há problema nenhum. Mas esses são fáceis. Por isso vamos para a matéria. O David, com muita simpatia, dá-me sempre aqui as informações. Falei da Joana Marques, que o Dr. David e o engenheiro Firme falaram-me disso no Clube dos Filósofos, fizeram agora, o Grupo dos Filósofos, que o engenheiro David criou no WhatsApp. Fiquei na página 234 da tese, começarem com a consequente aceitação no sentido de que ficamos em alheio a quaisquer considerações ético-individuais, com a consequente aceitação no sentido de que, página 234, com consequente aceitação no sentido de que é o mundo que temos. Graças a Deus eu sou metido nisto das redes sociais há muito tarde e foi numa altura da minha vida que tenho, graças a Deus, uma margem de manobra muito grande. Se fosse no princípio, pois, como eu disse ao José Luís, eu nunca pensei que ia usar o Código Penal a meu favor. Nunca pensei. Sempre apliquei o Código Penal aos outros, nunca pensei. Mas é o mundo que temos, não é? Quer dizer, a política, os bufos da KGB e os bufos da PID irão sempre existir. E o que é que se fez sempre por toda a vida aos bufos? Os vezes quietos, quando os apanham, sabem o que é que fazem, não fazem? É evidente, os bufos sempre serão as pessoas mais covardes e mais assassinos desta vida. Porquê? É um homem fraco. Um homem fraco nunca tem coragem para o vizinho enfrentar diretamente. É um bufo. É um bufo que faz umas bufas. Então, pela bufa vive, pela bufa morre. O que é que acha? Por isso, vamos para a matéria. Página 234. Ora, deixa cá ver. Estou aqui a abrir. Com a consequente aceitação no sentido de que, se tal concepção poderá não levantar particulares dificuldades quanto aos chamados crimes naturais integrados no chamado direito penal clássico, pois aí poderá eventualmente não se discutir a desnecessidade da apreciação do grau de compreensão individual, do desvalor ético, da conduta violadora de normas de conformação impostas pela ordem jurídica. Já o mesmo se não poderá dizer necessariamente quanto aos crimes integrados no direito penal secundário, dirigidos que estão para a tutela de novos bens jurídicos penais, de índole essencialmente comunitária, tradicionalmente objeto de tutela por outras áreas do direito. Ficamos aqui, Dr. David. Esta é a minha tese de doutoramento em Direito Penal, como sabem, versão em português.
Correspondente a esta crítica, exatamente, ficamos aqui, Dr. David, correspondendo a esta crítica à denunciação de um juízo de culpa, página 234. Já está a pescar, por isso que eu também fui mais rápido. Por isso, para concluir, vou só um bocadinho para o código, para a doutrina. Canto é mais daqui a bocadinho, não sei, depende da minha voz. Pronto, o homem é um alvo a bater, o homem clássico. Não é preciso ser macho alfa, um homem clássico. O homem é um alvo a bater nos dias de hoje e os seus vão fazer a vida que quiserem. Uma coisa eu vos posso garantir. Nunca vi tanta doença mental e tanto crime nos países desenvolvidos. Nas colónias eu espero isso. Pá, não são países civilizados, quer dizer, aquilo é... O Rio de Janeiro é fartado a rir, quer dizer, até os ricos se comportam como a favela, não é? Basta beber um bocadinho, pronto. Porque há a cultura, vocês viram nas minhas lives, é essa obsessão com a cultura da comida e da bebida, foda-se, mas são os animais, ok, comer e beber. Pode ser o cristal, pode ser o caviar, não interessa, porque quer dizer, são registros muito primitivos, é a pirâmide do Maslow na sua base, é para comer e beber. Está bem, eu concordo com o engenheiro Avelino, que é uma conquista civilizacional da comida não ser só sobrevivência. Mas daí a passar para a cultura do baco, não é? Quer dizer, é só a bebida e a comida que importa, pá, e para umas gajas. Eu gosto disso, como sabem, mas como devem calcular, eu com as mulheres toco e foge, quer dizer, não tenho paciência nenhuma para as aturar, porque são mais chatas de primeira apanha, pá. As mulheres é muito raro haver uma conversa interessante, a não ser quando as pessoas já querem comer. Entendem? Quando estou a bater o corpo, para as paparem, penso às vezes, desculpa, não se pode falar assim, vamos falar do canto. Aí está bem, não estão ali no jogo de sedução. Agora, debater filosofia com elas ou jurisprudência, só se forem as velhas que são pessoas catedráticas, não estou a ver onde é que as pessoas estão a ver o interesse. O pessoal da extrema-direita nas lives, não dá para falar, mas é para falar uma vez com as mulheres. Por amor de Deus, vão falar com a Joana Marques do quê? De como é que ela fornica com o gordo? Não consegue fornicar, tem que andar a cuspir veneno contra os outros, porque é uma frustrada, a primeira apanha, não fornica, coitadinha, nem é fornicada, porque ninguém é papa, como é evidente que é papa com uma coisa daquelas. Peço imensa desculpa, não se pode falar assim, é muito vulgar. Eu estou a usar estas pessoas assim mais populares para não ser muito mauzinho, para já algumas pessoas não perceberem. Para concluir, doutrina geral do crime, Professor Figueiredo Dias, é esta última opção que vem a ser consagrada no artigo 83 da TFUE, na sequência de alterações introduzidas pelo Tratado de Lisboa, que manteve a não aplicação direta do direito da União Europeia em matéria penal. E ficamos por aqui. Já está a pescar muito, isto é capaz de acabar. E a minha voz, também. Doutrina geral do crime, Professor Figueiredo Dias. Caros amigos, Prémio Nobel para o Trump, faço uma proteção pública que eu assino. Não acredito que o homem ganhe, coitado. Mas enfim, é o mundo hoje. Os olhos inflamados é que mandam. As cadelas lá é que mandam. As gordas com os piercings na rata é que mandam. Cabeludas na rata, nas axilas, nas pernas, nas costas, parecem umas macacas, umas orangotangas, que querem ser homens, comportam-se não como homens, mas como doentes mentais. E o doente mental também manda, porque se a gente diz alguma coisa estamos a discriminar. Estão a ver? Ou seja, é a apologia de tudo que é contra o raciocínio, a lógica, a virilidade do masculino, que foi o pensamento filosófico da paideia desde o início até hoje. É o que temos. Ficas tu com eles, filho, e ficam os senhores uns com os outros. Está bem? Eu, como diz aquela série de televisão do Fraser, psiquiatra, com formação psicanalítica, I'm out. Um abraço.